tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula sobre o período socrático. E, primeiramente, desculpa por não ter conseguido gravar essa terça-feira. Tive um probleminha com o meu computador, mas bora que bora. Então, a gente vai falar sobre o filósofo Sócrates. E vamos começar falando quem foi ele. Vocês bem estão lembrados sobre as nossas aulas sobre cosmologia, né? Sobre os pré-socráticos. E o Sócrates ele vai ser um filósofo que vai determinar uma divisão de águas entre a filosofia pré-socrática e a filosofia que a gente chama de antropológica, que é relacionada ao estudo do humano perante as questões do mundo. Então vamos lá. Sócrates ele nasceu em 470 a.C., é um filósofo grego, e diferentemente dos filósofos sofistas, ele não cresceu dentro de uma família rica. Os filósofos sofistas eles tinham esse privilégio, entre aspas, de poder se dedicar totalmente à filosofia sem querer receber, sem se preocupar com a questão financeira. E Sócrates não, ele vai crescer numa família pobre e durante a sua infância e adolescência ele vai seguir a carreira do pai e mais tardamente ele vai entrar na carreira militar, onde ele vai ter contato com as outras cidades-estados da Grécia. O que são essas cidades-estados? Essas cidades-estados são as cidades que mais se desenvolveram. Então, os nomes que, por exemplo, vocês já devem ter ouvido em aula de história, aula de... ou até mesmo em outras séries, filme. Então, é o que? Atenas, Esparta, Peloponesa, enfim. E Sócrates vai acabar tendo muito contato com as outras cidades-estados e ele vai ter essa maior aproximação com a cultura grega. Outra coisa muito importante da gente lembrar é que Sócrates ele não era um escritor. Então o método dele que a gente vai ver logo em seguida, daqui uns slides, ele não é um método de escrita. Tudo que a gente sabe sobre o que Sócrates está na parte de documentação histórica e a parte que seus discípulos, que também a gente já vai estudar, acho que na próxima aula, se não me engano, escreveram. Como que estava a Grécia nesse período? Que nem eu tinha comentado com vocês, algumas cidades-estados da Grécia, elas tinham se desenvolvido muito no campo econômico, teórico e militar, porque a Grécia acabava entrando em conflito toda hora, tanto dentro da Grécia quanto com algumas pequenas cidades fora da Grécia. E Atenas, nessa época, era a cidade mais desenvolvida nesse quesito. Existia também, desde a época pré-socrática, posterior à época pré-socrática, um conceito de educação na Grécia que valorizava muito tanto a formação de um homem no campo físico, que seria os esportes, a área militar, e tudo isso que promovesse esse ideal grego, quanto no quesito mental, ou seja, o quanto que essa pessoa consegue ser avançada nesse âmbito filosófico. E com o Sócrates, a gente vai ter essa quebra, porque a gente vai abandonar a filosofia pré-socrática, Sócrates vai vir como uma espécie de revolucionário nesse campo, e a gente vai ter a transição dessa educação aristocrata para o começo da formação da democracia na Grécia. Só que é importante a gente lembrar que, como todas as outras cidades da Grécia nessa época, a democracia que se desenvolveu mais em Atenas do que nas outras cidades, ela não era como é a democracia de hoje em dia. Então, ó, que nem aqui no tópico 3, mulheres, crianças, estrangeiros, escravos não eram considerados cidadãos, eram considerados dependentes dos cidadãos. Quem eram os cidadãos? Os homens que não eram escravos dentro da Grécia e tinham nascido dentro da cidade.
E como que vai ter essa mudança na educação? Essa mudança na educação, ela vai vir pelo meio da discussão de ideias. Vão se formar assembleias por toda a Grécia, onde vai ter o debate das ideias. E vamos pular aqui para o próximo tópico. Como que Sócrates, vamos falar agora dele mesmo, né? Como que Sócrates promoveu o seu pensamento? Ele andava pelas cidades gregas, pelas ruas das cidades gregas, e ele questionava os cidadãos questões, por exemplo, o que é beleza, o que é justiça, o que é belo, o que é bom. Ele questionava essas pessoas, e esse método dele foi chamado de maiêutica, onde ele continua perguntando para o indivíduo até ele chegar na essência da questão. E uma técnica que ele também fazia, quando havia uma pessoa que, por exemplo, tinha uma verdade para ela que era muito valiosa, ele ironizava essa pessoa para ela ver que uma opinião dela, por exemplo, pode estar errada. E qual a diferença dele? Os pré-socráticos, na opinião de Sócrates, eles defendiam as ideias dele pelo que fosse mais vantajoso para ele. Alguns recebiam alguns benefícios, tanto social quanto financeiro, e Sócrates aponta que um problema deles é que, como a gente estudou nas aulas passadas, existia muita divisão entre os ideais. Então, tinham vários filósofos que apontavam um lado da verdade como a única verdade. E ele vai criticar isso porque isso promove uma ideia de que a verdade não é única. A verdade pode ser subjetiva e ele vai ser a primeira pessoa que vai ser esse divisor de águas. Ele vai promover esse pensamento crítico sobre essas questões. E também a filosofia nessa época ela vai se voltar, depois de Sócrates, muito mais para as questões humanas, as questões da justiça, questões da moral, questões da ética, do que as questões que eram antes abordadas pelos pré-socráticos, que eram, por exemplo, sobre a criação do mundo, sobre a natureza das coisas, a natureza das divindades. Então a gente vai ter essa mudança de visão dentro da filosofia. Aqui tem uma foto de Sócrates conversando com seus discípulos. E aqui a gente chega acho que na frase mais famosa de Sócrates, que é só sei que nada sei. Essa frase aponta que ele tem a certeza que ele ele é ignorante. Ou seja, quando ele aceita a ignorância, ele é capaz de promover a busca por uma verdade. Através do quê? Da discussão de ideias. E o que deu em Sócrates? Ele teve essa espécie de pensamento revolucionário na época, e só que as pessoas não estavam acostumadas com isso. Então, muita parte da aristocracia, que era contra a democracia, e os governantes de Atenas, eles viam Sócrates como uma pessoa que corrompia a mente da juventude, porque ele forçava as pessoas a pensarem, ele criticava o pensamento divino, porque ele não reconhecia as verdades que os pré-socráticos comentavam, e ele violava as leis gregas. E Sócrates então vai ser preso e vai ser julgado numa assembleia. Só que ele não vai se defender porque ele não queria aceitar que ele tinha feito algo errado. Ou seja, ele prefere aceitar que ele poderia, por exemplo, aceitar as acusações e parar de se dedicar à filosofia, mas ele não vai aceitar esse julgamento e por amor à filosofia mesmo. Então ele é condenado a se suicidar, ele é preso por 30 dias
e dão cicuta para ele, que é uma espécie de veneno. E daqui em diante, a filosofia vai começar a virar mais focada tanto na parte moral, quanto política, quanto até um pouco mesmo social, do que a filosofia cosmológica, que era o que a gente estava estudando antes. E, pessoal, muito obrigado por terem assistido essa aula. Caso tenham dúvidas, mandem lá no grupo do WhatsApp. E a próxima aula vai ser sobre platonismo. Então, até lá.